tá... Bom, vamos lá. Vamos lá. Qualquer coisa vocês dão um grito aí. Tá. A gente não tinha parado aqui, então, aula passada sobre os efeitos genéticos, né, hereditários, correto? E daí a gente fez algumas observações. Irradiação fetal, tinha ficado para essa aula aí. Tudo bem aí, quem está acompanhando? Estão me escutando bem? Estão me escutando direitinho, gente? Sim. Sim. Tranquilo, então. Tá? Então, quando fala em irradiação fetal, gente, o risco antes da gravidez se refere à infertilidade. Aquilo que nós vimos na aula passada lá. A região, a irradiação na região das gônadas, você pode ter uma esterilização temporária ou definitiva, tá? Tudo bem. Então, durante a gestação, preocupa-se com os efeitos congênitos ao recém-nascido aí, então. O que acontece? O perigo depois da gravidez está relacionado aos efeitos genéticos. Então, se ocorreu alguma alteração genética, aí é outra história, tá? O feto é mais sensível no início da gestação do que no final. Tá? Como norma geral, quanto mais alta a dose da radiação, mais severa será a resposta. Isso a gente já sabe, isso não serve só para o feto, e sim para qualquer organismo, qualquer pessoa, qualquer indivíduo aí populacional ou indivíduo aí que trabalha com as radiações ionizantes, tá, gente? Então, aqui ele fala a dependência com o tempo de gravidez. Então, o que pode acontecer com o recebimento dessas radiações quando a paciente, no caso, ele recebe radiação ionizante em determinado período da gestação. Então, o que acontece aí? Ó? Quando o feto é exposto às radiações nas 2 primeiras semanas, temos o efeito tudo ou nada. Eu já tinha chamado a atenção para esse efeito para vocês, tá, gente? Então, se você receber radiação, ou não acontece nada, ou você perde esse feto aí, ele vai ocorrer um aborto, tá? Ou temos um aborto induzido, ou a gravidez continua de forma normal, não tendo nenhum prejuízo ao feto. Tá? Agora, de 2 a 8 semanas, temos o período de maior organogênese. Tá? Então, uma maior produção de órgãos, ele vai. Todo o organismo ali está produzindo, se organizando para criar ali esse órgãozinho bem complexo, né? Muito bem. As possíveis anomalias congênitas mais prováveis aí são deformidades esqueléticas e orgânicas. Mais tarde, são mais frequentes anomalias congênitas do sistema nervoso central, deficiências neurológicas, tá? Podendo levar à morte e às anomalias congênitas induzidas ou suficientemente graves. O que pode acontecer aí é aquilo que a gente viu, eu sempre dou o exemplo porque a gente acabou vendo o vídeo de Chernobyl, onde as pessoas na região ali, grávidas e tudo mais, receberam um alto nível de radiação. Esse alto nível de radiação aí provocou algumas anomalias aí, tá? Que ele chama de congênitas induzidas aí, são suficientemente graves, tá? Como microcefalia, alguma coisa assim do tipo, tá? Exposições a radiações. A gente tem uma série no, na Netflix que ele fala história direto ao assunto. Agora me lembrei porque tem um episódio lá, são episódios curtinhos, não deve ter meia hora cada um lá. É bem rápido, eu não cuido muito tempo, porque eu começo a assistir quando vejo acabou assim, e porque eu fico muito interessado e daí eu não cuido em outras coisas. Mas história é direto ao assunto. Se eu não me engano, é a última ou penúltima episódio da série lá. História direto ao assunto.
fala sobre as radiações, tá? É bem interessante, tá, gente? Eles acabam, nesse episódio, fazendo bastante críticas à produção de energia elétrica com radiações ionizantes, radiação, radiação nuclear, aí, né? Energia nuclear, mas vale a pena assistir, tá? Exposições às radiações nesse período de maior organogênese, por retardar o crescimento e o desenvolvimento do recém-nascido, afeta o desenvolvimento físico-mental. É aquilo que eu falei antes ali, pode ocorrer microcefalia. Tá? Durante o segundo e o terceiro trimestre da gravidez, são improváveis as respostas anteriores mencionadas. A única possibilidade seria a aparição de enfermidades malignas durante a infância, no caso, câncer ou leucemia, tá? Que também é possível devido a irradiações no primeiro trimestre. Então, alguns exemplos aí que aparecem lá no material do Senem, que eu coloquei para vocês aí, para a gente dar uma olhada aí, que eu achei interessante, tá? Dependência aí com o tempo de gravidez, tá? Aqui ele tinha dependência com o tempo de gravidez, dependência com o tempo de gravidez. Por que que tá copiou de novo aqui para bom, tá? Tá. Com doses de radiações no útero de 200 rad, que são aí 2 Gray, é quase certo que aparecerão todos os efeitos citados no item anterior. Tá, gente? Então, o que ele está dizendo aqui? Ó, que uma dose de 2 Gray, que são 200 rad, isso é quase certo, tá, gente? A dose é elevada, eu sempre digo assim, acima de 0,4, 0,5 Gray ali, passou de 1, os efeitos são certos, já são determinísticos, tá, gente? Dependendo da região do corpo aí, acima de meio, ele já é determinístico, tá? Inferiores a 25 rad, 250 miligray, 0,25 Gray, né? Probabilidade quase nula de aborto espontâneo. E essa informação aqui é importante, ó. É de 0,1% a incidência de abortos espontâneos. Então, olha só, 0,1% a incidência de abortos espontâneos. Com doses de 10 rad, que é 0,1 Gray, durante as 2 primeiras semanas, aí ele faz essa afirmação, então. Vale lembrar que a incidência de aborto espontâneo é de 25 a 50% em ausência de exposições a radiações. Então, pensa assim, você vai justificar esse aborto espontâneo por qualquer motivo, menos por devido à radiação. Se tu pegar aqui, ó, de cada 100, menos de 1 vai ocorrer aborto espontâneo. A cada 1000 vai acontecer 1. Já aqui, ó, de cada 100, de 25 até 50 pessoas, de cada 100, ocorre aborto espontâneo. Então é muito grande a chance de aborto espontâneo aí, comparado com o aborto que pode acontecer com irradiação nessa região. Até 0,1 Gray ele traz. Ao avaliar riscos de anomalias congênitas, deve-se levar em conta que 5% dos nascidos vivos mostram alguma anomalia na ausência de irradiação. 5%. Estima-se que o percentual aumenta em 1% se forem irradiados com doses de 100 rad, que é 1 Gray. Então, 5% já, de cada 100, 5 crianças nascem já com alguma anomalia. Se ela recebe radiação, estima-se aí que aumenta 1% para 6% o número de anomalias referente a esses nascidos aí. Superior a igual a 200 rad, que é igual a 2 Gray, aquela comparação que a gente fez lá, né? A gente
1 Gray é igual a 100 rad, 2 Gray é 200, 3 Grays é 300, 4 Gray é 400 rad. Então, ele sempre está colocando aqui do lado a comparação. Tá? Quase 100% dos fetos sofrem anomalias significativas. Tá? E daí ele traz lá em cima, onde 80% dessas causam morte neonatal. Então, olha só como é importante você conhecer as doses. Aqui, ó, 2 Gray, 200 rad, você vai ter lá, você vai ter 80% dessas crianças aí morrendo. A dose é elevada, né? Inferiores a 10 rad, que é 0,1 Gray, esse percentual chega a quase zero. Então, o que acontece aí é que tem muito pouca incidência de... pouquíssima, muito pouca, a gente não diz, né? Mas tem pouquíssima incidência de morte devido à radiação quando for exposta a 0,1 Gray, que é igual a 10 rad. Então, em radiologia, existem 4 respostas de interesse aí, gente, que nós devemos lembrar. E isso cai bastante em concurso. Quem acompanha bastante prova e tudo mais aparece aí. Quais são as 4 respostas de interesse aí? Então, aborto espontâneo, anomalias congênitas, retardo mental e enfermidades malignas infantis. O aborto espontâneo é a menos preocupante das 4. Tá? E daí ele traz uma tabela aqui de semana de gestação com os efeitos associados com doses acima de 0,25, 1/4, 25% de 1 Gray. Então, notem que 200 mg é baixa dose, gente. Mas se você levar em consideração ali, você vai ver que essas doses aí para o feto são extremamente elevadas. Tá? De 2 a 3 semanas, então ele volta a repetir, provável a não produção de anomalias, mas possíveis abortos de embriões. Da 4ª à 11ª, probabilidade grande de anomalias severas em muitos órgãos de muitas ou todas as crianças. Tá? De 11 a 16, probabilidade baixa de anomalias nos olhos, esqueleto e órgãos genitais. Tem-se uma grande frequência de inibição do crescimento, microcefalia e retardamento mental. Se encontram presentes. Da 16ª à 20ª, a probabilidade grau moderado de microcefalia, inibição do crescimento e retardo mental. Após a 30ª, a probabilidade é baixa de alguma anomalia estruturais, que levam a deficiência física sérias nos primeiros anos, mas podem ser causa de desordens funcionais. A princípio, meio que se justifica, a partir da 30ª semana, aí, o bebê aí nasce na 2ª, 3ª, 4ª, aí, 34ª, né? Então, o sistema está todo organizadinho já. O que ele pode provocar é, devido às radiações, futuramente ele ter alguns outros problemas, mas não mentais, como ele coloca nas semanas anteriores. Estão me escutando aí, gente? Sim, só tá Sim. muito rápido. Sim, senhor. Tá rápido, Gabi? Sim. Tá, como é só texto ali comentando, às vezes eu falo coisa que não está no texto, mas a maioria das vezes eu vou comentando só o que está ali, né? Qualquer coisa tu vai chamando aí, tá? Estão enxergando a tela aí, apresentando de novo? Efeitos de uma radioexposição aguda em adulto. Daí ele traz de novo uma tabelinha ali, o que acontece com o adulto se for exposto a radiações. Então, notem ali ó, que inferior a 1 Gray e acima de 1 ali até 10 Gray. Tá? Então, ó,
Infraclínica, que ele chama aqui, ó, forma infraclínica, reações gerais leves, hematopoiética leve, hematopoiética grave, pulmonar, cerebral. Então, ele traz ali inferior a 1 Gray, ausência de sintomatologia na maioria dos indivíduos. De 1 a 2, astênia, náuseas, vômitos de 3 a 6 horas. Então, notem que de 1 a 2 Gray, gente, a dose já é considerada aí bem elevada, tá? Por mais que ele considere ali reações gerais leves, tu pensa assim, tu receber radiação e sair começa a sentir alguns sintomas aí após 3, 6 horas, 24 horas aí, devido à radiação. Eu sempre digo, normalmente o pessoal fica colocando, como tu foi fazer exame, tu está procurando algum problema, tomou remédio, se você receber uma dose elevada, provavelmente é quase certo aí que você vai justificar as náuseas, os desconfortos aí, devido aos remédios que você está tomando. Dependendo do que você teve, você vai tomar alguns medicamentos para dor, antibiótico e tudo mais, e esses remédios por si só já provocam alguns desconfortos estomacais e tudo mais, né? Dependendo da dose, aí você sofre algumas durante o decorrer do dia, à noite, aí tu vai sofrer alguns vômitos, alguma coisa assim do tipo. Quem já tomou remédio sabe que às vezes tem alguns efeitos colaterais, mas vocês sabem que dependendo da radiação, então, se a dose for elevada, tu não tomou remédio, tá tudo legal, pode ser que ocorra náuseas e vômitos depois de algumas horas. Tá? Hematoiética grave, função medular gravemente atingida, morte de 50% dos indivíduos irradiados de 4 a 4,5, 6 a 7. Pensa assim, de 4 a 4,5, de cada 10, 5 morrem. 50% dos indivíduos irradiados. De 6 a 7, diarreia, vômito, hemorragias, morte de 5 a 6 dias. De 8 a 9, insuficiência respiratória aguda, coma e morte entre 14 e 36 horas. E superior a 10 Gray, você tem aí morte em poucas horas por colapso. A dose de radiação vai ser tão elevada que o teu sistema identifica isso, você recebe muita energia. Tá? Eu costumo brincar com a gurizada, não me lembro se eu brinquei desse jeito com vocês, mas provavelmente o que acontece? Quando tu coloca o dedo na tomada, você recebe energia e você pode morrer, concorda comigo? Sim. 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 Se nós fizermos um cálculo bem simples de quanta energia aquele dedo na tomada te forneceu, provavelmente seja muito, muito menos energia do que você recebeu durante todo o dia ingerindo alimentos. Agora a pergunta é a seguinte: por que a energia dos alimentos não te mata e a energia do choque te mata? Porque a da tomada tu recebe muita, digamos, dose em pouco tempo. Perfeito, né? Porque ela Cagado, é né, Gabi? Sim. Perfeito, Gabi. Toda transferência de energia muito rápida, o nosso organismo pode receber isso como um choque. E ele acaba se desligando muitas vezes, que daí quando tu desmaia, quando tu recebe uma pancada muito forte ou um choque, tu acaba desmaiando, porque você recebeu muita energia e o teu sistema desliga. Vocês já perceberam que computador, às vezes ele desliga sozinho, notebook ali, tu vê que o ventilador dele
vai no máximo assim, ó, ele começa a soprar bastante para resfriar e daqui a pouco o computador desliga. Por que ele faz isso? É um sistema de proteção que o computador tem. Daqui a pouco, internamente, ele está muito sujo, está com muita poeira. Quanto mais poeira, ele não deixa resfriar o processador. E com o tempo, o ventilador não resfria ele mais, porque aquela camada formou aquilo que a gente chama de isolamento térmico. E o isolamento térmico é muito ruim aí para certos sistemas eletrônicos. Tá? Então, ele acaba desligando. Celular também. Eu tenho um aplicativo que monitora a temperatura do meu smart aí, o uso de memória e tudo mais, e daqui a pouco ele diz lá que a temperatura do meu processador está acima de 50 graus. Então, ele está fervendo, ele pede para desligar algumas coisas ali ou até mesmo reiniciar. Então, se o teu celular está aquecendo demais, daqui a pouco é um motivo que ele não tenha funcionando direitinho, tá, gente? Então, acima de 10 Gray aí, ó, e o que a Gabi falou é exatamente a resposta que eu esperava, tá? Toda a energia transferida muito rapidamente, a gente chama isso de impulso, tá? Se você recebe uma força num curto espaço de tempo, dá uma batidinha bem forte, bem rápida, o impulso é bem grande, tá? Já se você fica com uma força, você transfere uma energia grande, mas durante um grande tempo, aquilo que a gente chama de impulso é pequeno, tá? Transferência de energia aí. Então, quem assistia lá Bruce Lee, alguém assistiu o filme do Bruce Lee? Conhecem? Acho que não assisti. Nem conhecem o Bruce Lee, né? Bruce Lee, ele criou uma técnica de Kung Fu ali, que ele dava o soco dele muito rápido, e ao dar o soco rápido, ele transferia rapidamente a energia do soco para o seu opositor, e muitas vezes o seu opositor desmaiava. E não era o que acontecia quando o soco era de boxe, por exemplo. Assim, o cara dá um socão, mas aquele soco que vai transferindo a energia mais devagarzinho. Né? Então, a transferência de energia rápida para o nosso corpo faz com que a gente identifique ele como sendo um choque. Tá? Outro exemplo que dá para dar, a gente se queima somente com coisas quentes ou podemos nos queimar com coisas geladas também? Coisa Gelado gelada também. também. O gelo queima, né, professor? Queima também. Quem foi que falou? Eu. Foi a Carla? Isso. Tá. Queima também, né, Carla? Por quê? Sim. Se você imaginar que tua temperatura está a 30 e poucos graus e a água fervente está, vamos pensar lá, 100 graus, imagine que você tem aí uma diferença de, no mínimo, uns 60 e poucos graus. Então, essa diferença de temperatura vai fazer com que alguns corpos transfiram energia para o teu corpo. E se ele for bom condutor térmico, ele vai transferir mais rapidamente essa energia para o teu corpo. Já coisas que estão muito geladas, com a mesma variação de temperatura, que você pode ter lá menos 30 graus, por exemplo, se ele for um bom condutor térmico e você encostar nessa coisa gelada, ela vai retirar, dessa vez, retirar energia do teu corpo. A coisa quente transfere energia para o teu corpo. A coisa fria retira energia do teu corpo. Então, se você pensar que você recebeu energia ou foi retirada energia daquela região, é a mesma queimadura, tá, gente? Então, em relação aos efeitos de radiações ionizantes, cabem algumas observações interessantes e importantes. Vamos lá. A exposição a uma fonte de radiação não significa a quase certeza de se ter câncer, e sim a probabilidade de um dano que, na maioria dos casos, é corrigido naturalmente pelo organismo.
tá? Então, é aquele negócio lá que o pessoal sempre brinca, nos almoços e tudo mais. Ah, tá fazendo radiologia, né? Vai morrer de câncer, né? Aconteceu com vocês isso? Eu vi esses dias no Face uma menina, já comentei, eu acho, com vocês, que ela disse assim, eu já tive câncer e o meu sonho é fazer radiologia. Será que eu posso? Claro que pode, né? Foi a Ana respondeu outro dia, né, Ana? Foi, né? Não me Sim. lembro. Foi, né, Ana? Tá, tranquilo, Uhum. então. Então, em questão de vestibular, nas minhas provas sempre aparece lá uma questãozinha assim. Minha tia já teve câncer, não vou mais entrar em contato com ela. Ao receber uma dose de radiação, eu vou ter câncer? Então, tudo depende da dose, tá, gente? A exposição que você sofreu aí. Um dano biológico produzido em uma pessoa não passa para outra, ou seja, é uma doença que não pega, gente, tá? Então, cuidado com essas questões mais teóricas, assim, que falam nesse sistema desse jeito aí. A mesma dose que causou um efeito biológico em uma pessoa pode até não causar dano algum em outra, porque isso acontece, gente. Então, isso é energia. Daqui a pouco, a mesma energia provoca alguns efeitos numa pessoa e outra energia provoca nenhum em outra. Tá? Então, duas pessoas que trabalharam a vida toda, durante 15, 20 anos lá na mesma sala, no mesmo horário, nenhuma faltou, os relatórios de dosimetria lá que você tem lá, tudo batia, algumas pessoas receberam mais, outras menos, receberam sempre as mesmas doses, parecidas. Isso não significa que nenhuma vai ter câncer, mas também não significa que as duas vão ter. Tá? Então, como se proteger das radiações? Dosimetria. Como que a gente se protege, gente? Olha, esse desenho é bem característico aí do que a gente pode utilizar para se proteger. Primeiro, quanto menos tempo exposto a uma radiação, melhor. Quanto mais tempo, pior. Distância. Conhecemos a lei do inverso do quadrado da distância. Sabemos que quanto mais longe, a radiação decai com o quadrado da distância. Então, se eu estou a 1 metro e vou a 2, aí a radiação vai chegar até mim a 1/4. Ao dobrar a distância, a radiação diminui 4 vezes. E blindagem, né? O melhor de todos, gente, acabo considerando sempre a blindagem. Se você está blindado, você não vai receber radiação nenhuma. Olha ali, ó. Tempo, tu recebe radiação. Distância, tu recebe radiação. Agora, se você estiver numa câmera blindada, você não recebe radiação. Então, o melhor de tudo é quanto mais longe, menos tempo e sempre atrás de alguma proteção. Que no nosso caso aí, no caso de vocês, é o uso dos nossos EPI aí, né? Protetor individual, tá? Eu trouxe aqui, vai aparecer lá na frente no material também aqui, tá? Essa eu vou aumentar para vocês acompanhar. Eu acho que vocês têm aí também esse material, né, gente? Olha aí, ó. Então, ó, resumo de consequências da radiação, da irradiação da molécula de DNA. Ah, tem na série lá, História Direto ao Assunto, que ele fala sobre o DNA também. Nossa, é muito interessante, lembrei agora. Assistam, eu vou colocar na aula de hoje lá para vocês fazerem a postagem das anotações da aula, alguma coisa assim do tipo. Normalmente é só para comprovar que tu fez alguma coisa, tá, gente? Essas atividades ali. Mas vou colocar lá o link da história direto ao assunto das duas. Na verdade, acho que dá para compartilhar só a série, não um episódio, né? Mas eu vou compartilhar lá com vocês. Quem tiver Netflix, por favor, não percam esse episódio. Não assistam uma noite lá
por favor, o Grey's Anatomy e assistam História Direto ao Assunto. Então, resumo aí, gente. Nós temos 2 tipos de ação da radiação no teu DNA. Uma é direta e a outra é indireta. A ação direta é aquela que ele danifica diretamente o DNA. Já na ação indireta, ele danifica, ele quebra aquilo que a gente tem de mais no nosso corpo, que eu chamo sempre a atenção à água que a gente tem, e bastante, 70% basicamente do nosso corpo é água. Então, essa ação indireta, ele quebra a água, produz radicais livres, e esses radicais livres fazem com que gerem novas substâncias. E essa substância, uma dessas substâncias, é o OH, HO2, H2O2. Então, ionização e excitação faz com que gerem novas substâncias aí no nosso corpo, que ele aparece ali. Então, ação indireta, radiação chega na água e forma novas substâncias. Ação direta no nosso DNA, tá? Ele quebra, faz modificações. Aquelas modificações que a gente estudou na aula passada lá, que pode modificar e ele pode voltar ao estado que você tinha anteriormente, tá? Tudo aqui. Muito bem. Como nós estamos falando de irradiação, gente, esse material aqui está escrito irradiação. Mas essa ação direta e indireta no nosso DNA, ela pode ser provocada por alguma substância externa. Sempre chama atenção. Drogas, sexo e rock and roll. Não, sexo e rock and roll não. Drogas, álcool, comida envenenada. Que mais? Que lembram a vocês aí? Comida envenenada, irradiação ou até mesmo contaminação, que é o caso de você comer algum produto que tem alguma coisa envenenada, né? Irradiação, remédios, se eu usar o uso sistemático de drogas aí, o remédio é uma droga, né? Então, uma droga controlada, com doses menores, ela pode ser boa. Alguns remédios que você utiliza aí demais, ele vai perder o efeito, chega um tempo que ele não faz mais efeito, e ele continua fazendo mal, porque o uso de algumas drogas aí, alguns remédios, com o tempo você não pode ficar utilizando sempre o mesmo medicamento. Então, o médico que cuida da tua saúde aí, ele sempre está atento a isso. Se você usou por muito tempo algum remédio, ele vai mandar você parar alguns tempos, vai voltar com a medicação ou vai mudar a fórmula aí do medicamento que você está utilizando. Então, os danos da molécula, aí nós podemos ter um reparo, aquilo que a gente já viu, ela continua sendo aquilo que ela era, e mutação. E daí, na mutação, nós temos os efeitos biológicos. Então, entra lá o genético, o somático, as malformações e até mesmo a morte. Aqui embaixo, ele traz aqui em relação ao tempo de manifestação. Notem que os efeitos físicos, olha aqui, 10 na menos 17. E os efeitos químicos acontecem aqui, de 10 na menos 5 segundos. Então, o efeito físico é muito rápido. Já o efeito químico, ele demora mais um tempo para ocorrer, mas é em questão de segundos. Menos de um segundo, na verdade, né? Foi em 10 na menos 5 segundos. Né? 0,00001 segundo, por exemplo. É muito rápido, para nós, pelo menos. E quanto aos efeitos, mutações e tudo mais, acontecem em minutos a anos, tá, gente? Então, as modificações ocorrem em alguns minutos e os efeitos biológicos aparecem em alguns anos. Claro que os efeitos biológicos, aí a gente tem aquilo que a gente chama de somático, malformações, ocorrem devido a algumas modificações genéticas, ou se, no caso,
eu costumo dizer que o paciente que recebeu uma dose de radiação, o filho dele, os netos deles vão sofrer as maiores consequências quando as doses recebidas por esse paciente não forem determinísticas, não levarem ele à morte, né? Mas se ele sofreu irradiação, doses somáticas aí que a gente diz que durante um bom tempo ele recebeu radiação, provavelmente existe a grande probabilidade aí de ter ocorrido danos, e esses danos vão ser levados para as próximas gerações. Evolução de uma radiolesão. Então, aqui novamente, ó, ele fala de efeito direto e efeito indireto. O efeito direto ele vai lá no RNA do DNA. Tá? Efeito indireto, efeito direto, radiação ionizante aqui, ó. Tá? Lesões moleculares, proteínas, DNA, lipídios. Tá? Ausência de reparação, efeito letal, reparação incorreta, reparação fiel. Então, o que cada uma delas faz? Vocês estão vendo que nesses dois objetos de ensino, esses dois mapas conceituais, ele resume tudo o que tinha nas páginas anteriores. No caso, as últimas 4 páginas, ele resumiu basicamente aí em dois mapas conceituais, né? A Deide gosta muito desses mapas, né, gente? Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar daqui a pouco alguns mapas até mais completos que esse aqui, tá? Então, ausência de reparação, efeito letal, morte celular, pode chegar a necrose, aí no caso, né? Patologia tissular, célula somática aqui, câncer. Reparação incorreta. O que pode acontecer? Morte celular, de novo, como aconteceu na ausência de reparação, reparação incorreta, morte celular. Mutação não letal. Então, o teu sistema mudou, mas não prejudicou, tá? Pelo menos a nível de estrutura todo do teu corpo, ele não modificou o sistema. Morte celular programada. Nós temos aí, então, na mutação não letal, falha do sistema imunológico, célula germinal, célula somática, e aí nós temos o câncer e a anomalia hereditária. Então, o que acontece aqui? Ou você vai ter câncer, ou os teus descendentes vão ter. Tá? Claro que aquilo que eu sempre falo, não é uma quase certeza, né? Mas em famílias, tem estudos que dizem que em famílias que o pai teve, o filho teve, o neto teve, o bisneto com certeza vai ter, né? Então, quando essas deformações genéticas hereditárias aí acabam sendo quase certas nos seus herdeiros. Aí. Morte celular programada, eliminação pelo sistema imunitário, ó, mutou, mas o teu sistema dá um jeito de consertar ou mandar embora. Ele exclui essa informação do sistema. E reparação fiel, sobrevivência da célula normal. Aqui tem, olha aqui, ó, mais um quadrinho. Eu quero mostrar para vocês aqui ele inteiro. Ó, isso aqui bem também com aquilo que a gente estudou lá na primeira parte desse material. Efeitos físicos, químicos, biológicos e orgânicos. Nos efeitos físicos, nós recebemos energia. Essa energia ioniza os átomos do nosso corpo, provocando ionização, absorção de energia, excitação, quebra de ligações químicas. No momento que quebra, já é um produto aí dos efeitos físicos. Aí entra o efeito químico. Tá? Então, no efeito químico, nós já temos íons, nós temos mobilização e neutralização dos íons e radicais livres. Então, teu corpo tenta reestruturar. Na maior parte das estruturas ele consegue, mas eu costumo dizer que toda vez que você recebe radiação, existe uma ação determinística. Algumas células morrem, elas não voltam a ser
o que elas eram antes. Mas o teu sistema, o todo dele, ele continua funcionando muito bem. Restauração do equilíbrio químico e indução de novas substâncias. A indução de novas substâncias é o que vai fazer com que ocorra a ação indireta no teu DNA. Tá? Efeitos biológicos, ele já começa a ter danos aí. Tá? Notem que ele chama atenção algumas regiões do corpo, aí, sempre na mesma região ali, ó, ele na cabeça, energia e os danos catarata. Então, ele está relacionando aí essa radiação aí com a região dos olhos. Efeitos biológicos: restauração de dano, morte celular, alteração do metabolismo local, aberrações cromossomial e armazenamento de informações. E aí entra toda aquela estrutura que a gente viu antes. Efeitos orgânicos: nós temos aí sintomas, doenças, radiodermites, câncer, leucemia, catarata, efeitos genéticos. Tá? Então, esse quadro eu acho o mais importante de todos, porque ele traz para nós aqui uma sequência bem didática de tudo o que está acontecendo quando você recebe uma dose de radiação elevada ou sistemática ao longo do tempo. Aí. Tranquilo, gente? Escutaram, te ouvindo aí? Sim. Tá. Vocês chegaram a imprimir esse material? Tem ele por aí? Eu não imprimi, mas eu tenho em algum lugar. Então, tá, tranquilo. Mas está disponível para vocês esse material, tá, gente? Qualquer coisa, se não acharem lá, me chame, que eu disponibilizo de novo, coloco no Pressroom. A princípio está no site, a princípio está tudo certinho, tá? Mas a gente sabe, o sistema acaba, às vezes a gente acaba postando e ocorre algum erro aí, ou meu ou do sistema mesmo. Tá? Então, gente, aqui para nós falar um pouquinho sobre os equipamentos de proteção. Eu não sei se em com alguma matéria específica vocês tratam também desses equipamentos. Com o Marcelo, vocês trabalham em equipamentos de proteção, gente? Sim, ele explica um pouco. Tá, então tá. Então a questão de equipamentos de proteção, a gente acaba falando aí também, porque me trouxe aí na ementa do curso que tinha que fazer uma abordagem também sobre proteção individual, EPIs e tudo mais, tá? Por que acabamos falando também? Porque vai aparecer a portaria 453 para nós e nela aborda alguns temas relacionados à proteção individual. Por que proteção? Porque ele fala também em algumas doses e essas doses, o melhor equipamento de proteção individual, aí nós sabemos que nós precisamos utilizar os EPIs, equipamento de proteção individual. Tá? Então, olha só o que ele coloca para nós. Ó. Na utilização dos raios-x, fazer uma correção ali, raio-x nos procedimentos em radiodiagnóstico para atingir o objetivo radiológico. Então, para atingir o objetivo, qual é o objetivo do técnico em radiologia? Fazer um bom exame no teu paciente, fazer uma boa fotografia interna aí, né? Então, para atingir o objeto radiológico, atingir o objetivo, né? Deve-se ter em mente que é o paciente que obtém o benefício do exame, e não você. Daí tu pensa assim, mas eu também, se eu fizer sempre o examezinho correto, o meu paciente recebe uma dose baixa, eu recebo os créditos por fazer o meu trabalho bem feito, eu receber um benefício também, né? Mas, claro, quando a gente fala em benefício, é em relação às radiações. Quanto menos radiação tu emitir para o teu paciente e ter um resultado bom, é melhor. Outra citação é quanto menos radiação você emitir para o teu paciente, ou direta ou indiretamente, você também vai receber uma dose menor. Por mais que você esteja utilizando equipamentos de proteção, sempre vai sobrar uma reflexão nas paredes, aí vai chegar até você uma luzinha, uma energiazinha, né? Portanto, todo meio de proteção radiológica deve ser utilizado,
para que as doses, principalmente nos trabalhadores, sejam tão baixas quanto razoavelmente execuíveis. Tá? Então, que princípio é esse aqui que nós falamos aulas anteriores? Princípio, quanto mais baixo, o ALARA, né? Perfeito. O ALARA vocês vão ouvir falar a vida toda, é ALARA, né? Um monte de gente nem sabe o que é ALARA, mas fala, olha a ALARA, olha a ALARA. Né? Aventais plumbíferos, então, aventais plumbíferos. Ele traz aí o padrão, tá? Aquele aventalzinho que protege toda a frente aí. Ele protege um pouco das costas, mas notem que ele fica exposta à região aí das pernas, das coxas, atrás da bunda. Aí, tá? O cirúrgico traz aí o de costas aí também, ó, ele protege tudo, é uma saia, na verdade, ele aqui, ó, esse que o rapaz está utilizando aí, é um saião, e você tem lá um colete, como se fosse um coletão, né? Você protege tanto na frente quanto nas costas, tá bem protegidinho aí, tá? Notem que ele tem aqui, ó, de 0,25 a 50% de chumbo na sua composição. Tá? Odontológicos aí, notem que ele traz o panorâmico. Se for fazer um exame odontológico aí, um exame de raio-x no teu dentista, normalmente ele coloca esse panorâmico aí. Mas o ideal é que ele tivesse o teu com um protetor de tireoide já, tá? Eu não tenho ideia de valor de preço, da diferença de um para o outro, vale a pena daqui a pouco dar uma pesquisada, se tu trabalha em alguma clínica e você às vezes está envolvida com a compra, daqui a pouco você já tem acesso a algumas informações de valores, né? Então ele traz aí os odontológico, panorâmico e o que traz proteção à nossa tireoide. Tá? Teve um semestre aí que um aluno foi fazer um procedimento dentário ali na UPF, no curso de odonto, e com os estudantes ali e tudo mais. E ele, como fazia já na época o curso, ele fez um questionamento para a dentista, para a estudante. Ele disse, tá, mas para que esse avental aqui é perigoso? Sabe aquela história lá? Que o cara sabe umas perguntas para ver se o cara vai te explicar direito, né? E ele ficou satisfeito com a explicação que a estudante fez, de que era para proteger ele e tudo mais, tinha protetor de tireoide também, então ele ficou bem satisfeito com essa explicação. E provavelmente vocês também, quando forem fazer exames, vão fazer alguns questionamentos aos técnicos que estão fazendo aquele teu exame lá. Tu vai começar a cuidar se o cara colimeou, se ele fechou a janelinha lá, se ele não te expôs o corpo todo à radiação, sendo que poderia ser só na mão, né, ou numa região do corpo. Então, você conhecendo essas técnicas, você pode questionar o técnico que está trabalhando lá. Por que você não colimou, né? E daí o cara vai dizer, não, mas quem manda aqui sou eu, né? Diz, não, senhor, o senhor tem que utilizar as técnicas. Você está habilitado para trabalhar com isso, então você é obrigado a utilizar as técnicas corretas, né? Protetor de tireoide e gônadas. Olha aí, ó, protetorzinho. É um lencinho, né? E a região das gônadas aí, notem que tem alguns diferentes tamanhos. Sabemos que os técnicos não são iguais, né? Cada um tem sua especificidade. Então, tem alguns que são grandes, tem regulagem de tipo uma cinta, né? Tudo mais. O Isaías que trabalha no hospital, Isaías, tu tem acesso fácil a protetores, aventais, quando você acompanha pacientes e tudo mais? Sim. Tranquilo? Tá. Uhum. Então, toda vez que você vai fazer um exame com o paciente que tu tem que acompanhar, você usa proteção. Sim, colocado tudo. Que bom, né? Às vezes a gente recebe alguns técnicos que relatam que acompanham e às vezes passa pela urgência e tudo mais, não utilizam as proteções, né?
Nós Então, outra temos dosímetro também. coisa. Nós temos dosímetro também. Tu trabalha num setor que tu é monitorado, né? Sim, Beleza. Muito bom isso, tá, gente? Então, o setor que Isaías trabalha aí, ele disponibiliza para o Isaías aí o monitoramento das doses. Nem tu é técnico em enfermagem, né, Isaías? isso. Tá? Então, tá bem amparado aí. Acredito que seja, desculpa, acredito que seja uma empresa bem responsável, então, com a questão dos técnicos, né, proteção individual aí, parabéns. Tá? Então, o que acontece é que muitos técnicos que acompanham os pacientes, eles reclamam que não utilizam ou por algum motivo ou outro não, não recebem esses aventais ou até mesmo não são monitorados. A questão de acompanhamento também é caráter voluntário, tá, gente? A gente acaba dizendo sempre que na portaria 453 ninguém é obrigado a acompanhar o paciente, tá? Nem mesmo os familiares. Você pode convidar o pai, a mãe, o familiar que está ali com o paciente, ver se eles querem acompanhar para dar uma força ali para o paciente, para ele fazer o exame. Mas se o cara se negar, dizer, não, eu tenho medo, nossa, eu em sala fechada eu fico nervoso. Se ele dizer não, já é o bastante, tá, gente? A questão do acompanhante tem que ser voluntário, não é obrigado, está escrito na portaria 453, tá? Então, muita atenção a isso aí também. E a mesma coisa quanto aos técnicos em enfermagem também. Eles não podem ser sempre o mesmo acompanhante. Não pode ser sempre o mesmo técnico que acompanha os exames ali. Tá? Então, tem um exame para fazer, nós vamos chamar o Isaías. Ah, mas o Isaías não, tem outro técnico aqui. Não, nós vamos chamar o Isaías. Entenderam, gente? Não pode ser sempre o mesmo técnico. Óculos plumbíferos. Então, se você, eu sempre costumo dizer assim, ó, se você trabalha numa empresa que em alguma região você precisa utilizar óculos e você já utiliza óculos de grau, esses óculos plumbíferos, eles têm que vir com o grau para você utilizar. Não pode ser qualquer óculos. Se você usa lente ou usa grau, então o que a empresa é obrigada a te fornecer é um óculos para você com o grau que você utiliza, tá? Se você usa lente, você usa o óculos normal, mas se usa óculos, você tem que ganhar um óculos com proteção plumbífero aí. Vi muito pouco não, dos exames que eu fiz aí, acompanhei, nenhum técnico utilizou óculos plumbífero aí, pelo menos esses modelinhos aí, tá? Nunca usaram, a não ser técnicos que usam óculos, então é outra situação. O técnico lá do ambulatório não usa também. Não usa, né? É muito difícil o pessoal usar óculos. Me parece que o pessoal acha desconfortável, não sei. Tá? Então, principalmente se tu vai fazer o exame ali junto com o paciente, que tem que conter ele, que tu tem... O bom seria, no teu caso, Isaías, utilizar, né, quando tu acompanha sempre, né? Sim, Já vi relatos de técnicos que dizem que tem o óculos, mas ninguém usa. Então, quando você monta essa tua sala, para ela passar numa vistoria, tem que ter todos os equipamentos ali. Se tem 4 técnicos, tem que ter 4 avental, tem que ter 4 óculos. Então, em algum lugar está guardado esses óculos lá, tá, Isaías? sim. Também tem de 50% a 75 milímetros aqui, ele coloca de chumbo na sua composição. As luvas plumbíferas, chama de escudo aí também, ele tem de 25 a 50% de chumbo na sua constituição. Ele acaba sendo desconfortável. Quem me relatou aí que trabalhou já com essas luvas aí, para você ajeitar o paciente e tudo mais,
Mas se você tem que conter o teu paciente, a recomendação é sempre que você use esse escudo aí, tá? Você está trabalhando ali e vai receber a radiação diretamente. Se você não tem o costume de colimar também, tá? Notem que você tem, para todas as partes do teu corpo, aí você tem um escudo. Olha aqui, ó, os biomas. Você tem desde os fixos até os móveis. Tá? Quando fala em biombo, aí ele traz 99,985% de pureza. Tá? Então ele tem na sua constituição aí muito chumbo, quase 100% chumbo. Ele só não é 100% chumbo porque ele se tornaria muito caro, e ele já é caro, ele sendo esse percentual aí. Então, quanto mais puro, é que nem ouro, né? Tu tem uma joia banhada a ouro e outra de ouro. Qual é a mais cara? Aquela que é ouro puro, né? E daí tem os seus graus, né, de pureza ali, né? Muito bem. Dosímetros de área, então ele traz aí ao lado um detector manual de radiação, projetado para medir radiação alfa, beta e gama e raio-x. Utiliza um detector Geiger-Miller de halogênio. É uma janela de mica, trabalha na faixa de 0,1 microsievert hora a 50 microsievert hora. Tá? Então, lembra que aqueles medidores de radiação, detector Geiger, que o pessoal utilizava lá no acidente de Chernobyl, ele era analógico, esse já é digital. E eles falaram que o ponteirinho cravou lá na parte máxima lá da detecção, né, gente? Então, isso significa que a radiação era muito alta. Então, aqui ele traz de 0,01 a 50. Aqui você tem um móvel, um fixo aí, que eles são conectados, um na parte de fora e outro na parte de dentro, ou da sala, ou num canto da sala, outro no outro. Então, dependendo da utilização aí. E tem a sinalização, né? Então, se ele chega, existe uma comunicação entre esses dois equipamentos aí. Se existe uma dose elevada, ele está normal, amarelinho. Tá? Se está com radiação mais elevada, e ele sendo vermelho, e o último aí, se eu não sei se ele tem uma luzinha, mas provavelmente seja uma luz mais violeta, alguma coisa assim. Agora fiquei em dúvida agora aqui mesmo, se essa última é uma luz mesmo. Então, é um detector. Dosímetro individual. Gente, o dosímetro está aqui nos equipamentos de proteção individual. Mas chama atenção, dosímetro não é equipamento de proteção, ele é de monitoração, tá, gente? Ele monitora a dose que tu recebe, ele não te protege. Então, daqui a pouco o cara pensa, eu tô só de avental, vou botar meu dosímetro para me proteger. Na verdade, o dosímetro não te protege, ele registra as doses que você está recebendo. Tá? Então, ali ó, eu ganhei um merchan da ProRad, aqui eu todo semestre, toda vez que eu falo ProRad, eu ganho R$ 200, nesse caso já ganhei 400, já falei 2 vezes, né, ProRad, então agora são 600. Isso aí eu mando para eles e eles me depositam na minha conta aí o merchan. Ainda bem que tá sendo gravada a aula. Oi? Ainda bem que tá sendo gravada a aula. Claro, eu vou mandar para eles, né? E quando vocês acham que não está sendo gravado em sala de aula, eu estou gravando, pelo menos nessa aula. Brincando, né? Tá? Então, ó, a marca ProRad é a garantia de confiança e segurança. Eu tirei isso aqui da ProRad lá, tá, gente? Nome do usuário, vai aparecer teu nomezinho ali. Vai aparecer, né, Isaías? Aparece lá teu nomezinho, né? Sim, Tá? O teu dosímetro, ele já vem com o teu CPF? vem. Vem, muito bem. Então, há algumas normatizações que vão aparecer com o tempo aí, já querem fazer, algumas empresas já têm uma conexão, tá?
Mas se o Isaías inventar de trabalhar em 2 locais, a dose de um local, ele não vai usar o mesmo dosímetro nos 2 locais, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai ter o dosímetro do São Vicente e o dosímetro lá da outra clínica. É um exemplo. E daí, lá no momento que a ProRad vai jogar para o sistema a dose de um e dose de outra clínica, eles vão se somar. Isso não acontece hoje em dia na maior parte das clínicas, tá? Com o tempo isso vai se cruzar, tá? Por quê? O teu técnico tem que saber qual é a dose real que ele está recebendo. Hoje, o Isaías, trabalhando em uma clínica, ele recebe um relatório daquele dosímetro. Em outra clínica, ele recebe outro relatório. Ele, conhecendo, estudando técnicas radiológicas, ele vai somar as 2 doses e ele vai ver que se chegou a algum limite ou não pré-estabelecido pelo CNEM aí, para ver se a probabilidade de ocorrer doenças futuramente aí está grande ou muito baixa, ou média, tá? Então, a data de início do período de uso do dosímetro, vocês trocam de quanto em quanto tempo lá, Isaías? Todo mês é trocado. Início do mês é trocado. Uma vez por mês é trocado, tá? E vocês recebem sempre de cor diferente, né? Sim, uma vez é verde e no outro mês é azul. É isso aí. Tá? Então, para quê? Para vocês não ocorrer confusão, né? Isso. Isso, né? Tá, o telefone do laboratório, dosimetria da ProRad, ali ele traz algumas informações, código do dosímetro, código de barra. E isso aqui é basicamente, lembra daquela máquina fotográfica que vocês tinham com filme? Quando vocês deixavam o filme exposto à luz visível, queimava o filme, a gente diz, né? E esse dosímetro é basicamente o mesmo princípio, tá? Tem algumas técnicas diferentes, mas o princípio é esse aí. Quanto mais radiação tu receber ali, é como se fizesse mais furinhos. É como se você fizesse uma projeção do teu paciente lá no teu filme radiológico. Quanto mais radiação, mais queimado ele vai ficar. Então, quanto mais radiação você receber, mais queimado esse dosímetro vai ficar eles fazem uma análise de qual foi a dose, claro, tudo com comparação, né? De quanta dose você recebeu naquele período. Já aconteceu algum acidente contigo, Isaías? Não, Já recebeu alguma dose elevada, assim? não. Tu recebe o relatóriozinho, né? Sim, todo mês vem o relatório, daí a gente deixa numa planilha lá pra ver. É. Recebe lá e daí tu compara um mês com outro ou já virou Sim. rotina tu jogar lá o relatório? Não, não, é comparado à enfermeira olha, a gente olha também. Olha, né? Para te ver se não ocorreu nada, né? Claro que se é a ProRad que faz essa monitoração de vocês? Eu não sei te dizer, professor, porque é o pessoal do técnico em segurança do trabalho que vai levar para nós. Tá. E daí eles Não levam o tem, relatório junto já. ele não tem a marca do dosímetro nele. Tem, é igual esse que o senhor tá mostrando. Então é da ProRad? Tá. É, isso. Então, o que acontece? Provavelmente não, certeza, tá, Isaías? Se você receber em um mês uma dose elevada, tu vai receber um comunicado dizendo, olha, Isaías, tu recebeu uma dose, nós vamos investigar o que aconteceu, tá? Você lembra de alguma coisa do tipo, né? Se não aconteceu, você não sabe, né? Mas se ocorrer uma dose elevada, vai ser registrado. E se foi só contigo, então daqui a pouco pode ter sido um descuido teu, você deixou o dosímetro na sala, ou você recebeu uma dose elevada mesmo. Então você vai fazer algum exame, né? Primeiramente, o que normalmente se faz é um exame de sangue para ver se a contagem das plaquetas está legal, né? É, dificilmente o nosso vem alterado. Lá, de vez em quando, é o do técnico mesmo de radiologia que vem. 0,1, 0,01, uma coisa assim. E se é o técnico está sempre ali, né? E você trabalha como acompanhante, então não está sempre ali, né, Isas? É.
Isso. Uhum. Então, os níveis espera-se que sejam baixos mesmo, né? Então, aí o dosímetro. Lembrem, questão de concurso, tá? A gente já caiu um concurso. Qual dos equipamentos abaixo aí é equipamento de proteção individual? É EPI. O dosímetro não é EPI, tá, gente? Tá no material aí, mas não é, só para chamar atenção. Dosímetro, ele monitora, tá? Olha aí. Então, o que que acontece? Você vai enviar o dosímetro ao cliente, ao envio, né? Opa, ixi, não apareceu o meu desenho aqui. Bom, é que... Ah, tá. Eu fazia no quadro. Isso aqui eu fazia no quadro umas setinhas. Então, ocorre o envio do dosímetro ao cliente. Eu fazia uma setinha aqui, ó, dizendo que era utilizado utilização do dosímetro pelo cliente. No caso, é o Isaías. Aqui é o exemplo, né? Isaías envia o dosímetro aos laboratórios, eles fazem análise e depois eles retornam com a informação de que se ocorreu ou não um excesso de dose aí no dosímetro do Isaías. Tá? Se for no caso só do Isaías, a dose elevada, normalmente acontece do pessoal falar sobre descuido. Tá? Quando ocorre em uma dose elevada em todos os técnicos que trabalham naquele setor, é porque alguma coisa está errada. Ou todo mundo está negligenciando, não está utilizando EPI, não está se cuidando, ou o equipamento está emitindo uma radiação superior à esperada. Como nós estamos, eu sempre digo, num centro clínico bem avançado, bem moderno, a chance disso acontecer é difícil, tá, gente? Mas vocês sabem que erros ocorrem. Esse equipamento sempre organizadinho, com manutenção, tudo mais, tá? Aqui, ó, eu trouxe, eu tirei isso aqui, se eu não me engano, foi do AliExpress ou do Wish, o Alibaba, aquelas compras da China lá, eu pesquisei e apareceu isso aqui para mim, ó. O que é isso? Isso aqui é um dosímetro de leitura direta. O que é uma leitura direta? Você, ao receber a dose, você está trabalhando ali, você olha na leitura ali, ele já vai aparecer a dose que você recebeu. Por isso, leitura direta. Já o dosímetro, esse aqui, ele é de leitura indireta, você não consegue ler. Você leva para um laboratório e ele faz a leitura para ti. Então, nós chamamos esse dosímetro individual, ó, olha só, de dosímetro individual. Não fique se trocando o dosímetro, né? Por que vem o teu nome, né, Isaías? Porque é só teu, não é de colega, né? E daqui a pouco um colega diz, esqueci o meu, me empresta o teu aí, para mim me proteger, senão eu vou ficar desprotegido lá na sala. É uma coisa que deve ser feita? Não. Não, né? Então, o dosímetro de leitura indireta e esse aqui é de leitura direta. Notem que ele traz aqui um desenho aqui onde ele faz, é utilizado também para ferir o equipamento, tá, gente? Coloca lá 15 centímetros, lá espera-se que você tenha lá 1,84 miligray. E, ao fazer a leitura, você teve esse registro. Então, esse teu equipamento está ferido, está regulado. Tá? Bem na frente do bocal, espera-se que você tenha lá 1,84 miligray. Recebeu? Está correto. Tá? Aqui tem outros, ó. Você pode utilizar o teu Smart, ó, Smart Geiger Pro. Então ele diz ali, ó, raio-x, gama, do raio-x, radiação do radiação do detector Geiger, de radiação do dosímetro da radiação do contador Geiger Pro, Geiger. É a tradução da que está escrito lá em cima. Tá? E o de baixo ali, ó, contador de atacado F-Lab Geiger com cabo de 90 milímetros, 9 centímetros, é um cabinho de nada, né? Parece que é um baita num cabo lá.
só se isso aqui seja 90 centímetros, né? Quase 1 metro. Ali parece que é quase 1 metro, mas aqui está escrito outra coisa. Dosímetro de radiação, detecção de radiação nuclear, portátil, raio-x, gama, teste de radiação. Então, vocês notem que você pode utilizar. Eu digo sempre assim, se eu fosse técnico em radiologia, eu ia querer um desses aqui. Eu sou muito louco com umas coisas assim de monitorar, eu sou cheio de mania, eu ia querer um detector desses Geiger aí, portátil. Ou desse aqui, ou desse aqui, eu ia até ter um comigo. Então ele traz ali $100. Bom, isso aqui já faz uns 3 anos que eu olhei, né? Bom, há 3 anos atrás o dólar estava 2 e pouco, agora está R$ 6. Então, na época estava mais barato, bem mais barato que agora, né? Então, se daqui a pouco tu quer utilizar no teu smart, baixa o aplicativo e ele registra lá para ti, transforma a radiação em um impulso elétrico, e esse pulso elétrico vai se transformar numa informação digitalizada que vai converter isso em uma informação na tela do teu smart, tá? Efeitos. Então, aqui eu trouxe umas imagens para vocês, gente, aqui, ó, para a gente dar uma discutida sobre esses efeitos, ó. Efeito determinístico, olha aqui, ó. Olha o nível de queimadura que ocorreu aqui, ó. Olha lá no braço, lá necrosando já. Olha aqui a perna, parece que é de uma criança, né? Não sei se é, mas parece. Olha aqui, ó, na mão, ó. E isso aqui, ó, esse que tá com a setinha, o que pode ter sido aí? Alguém? Parece uma batida, uma pancada. Tá, mas tá em efeito determinístico aí, com batida, pancada, o que tem a ver aí, né, Isaías? Como se fosse um nódulo. Olha só, olha o que aconteceu. Eu coloquei propositalmente essa imagem junto aqui, mas não é um efeito determinístico, tá, gente? Propositalmente eu coloquei isso aqui, ó, para você pensar que daqui a pouco seja alguma coisa, alguma queimadura, alguma coisa assim. Essa mãe foi acompanhar o filho e o cabeçote caiu na cabeça dela. Tá. Parece mesmo. Né? De primeira acertou, né, Isaías? A experiência é tudo nessa vida, né? O que Porque acontece quando aí? estudar, a gente cuida para não bater a cabeça. Que às vezes até tu ergue, o técnico ergue e ele desce para baixo de novo. Esse equipamento, se você ergue, ele deveria ficar no local, né? E ele baixa sozinho. Então, você já identificou um defeito desse equipamento. A sugestão é que você peça para o setor, para o responsável do setor, para que ele tome as devidas providências. Eu sempre digo, faça por escrito. O equipamento tal está com problema, ele não segura o braço lá em cima para a gente posicionar o paciente, e quando eu levanto a cabeça eu acho que está lá em cima e ele baixou. Pode É que ele provocar um tem uma acidente? trava, né? Ele tem um botão, daí quando tu ergue ou abaixa ele, tu tem que apertar para ficar no local. Às vezes tu, tipo, o técnico só ergue e esquece de apertar e ele desce de novo. Tá. Então daí é esquecimento mesmo. Então, mas eu sempre digo, se identificar algum problema estrutural que pode provocar algum acidente, vocês são responsáveis por isso, tá? Vocês podem ser responsabilizados civil e criminalmente por esse acidente aqui, ó. Vai dizer, mas eu já avisei a chefia que isso podia acontecer. Você avisou por escrito ou fez uma comunicação verbal? Tá? Então, eu sempre escrevo para que isso ocorra de forma de você ter uma comprovação, né? Que você avisou a chefia, dono da clínica, alguma coisa do tipo. Tá? Nós vamos ver na portaria 453 que vocês têm responsabilização sobre alguns acidentes
em pacientes que vocês estão acompanhando aí. Tá? Olha aqui, ó. Ele traz uma tabela aqui de níveis de radiação de comparação, tá, gente? Eu trouxe isso aqui para vocês ano passado? Que eu Não, levei, né? não. Não, né? Com vocês não. Às vezes eu mostro para primeiras unidades, mas é quando a gente tem bastante período, desenvolve bastante, e com nós foi diferente, né? Tudo diferente. Então ele traz aqui que essas medidas aqui tá tudo em millisieverts, tá? Então ele diz assim, ó, que 10 millisieverts, 10.000 millisieverts é letal em algumas semanas. 10.000 millisieverts é 10 sieverts. 6.000 trabalhadores de Chernobyl expostos morreram após um mês. 5.000 letal para 50% da população exposta durante um mês. 1.000, 1 sievert, né? Exposição causa mal-estar e náuseas. 400 milisievert, que é 0,4 sievert. Radiação medida por hora em Fukushima, em 14/3. Olha o que vai acontecer depois. 0,35 sievert, ou 350 milisievert. Exposição dos moradores na evacuação de Chernobyl. 100 mili. Limite de radiação anual para trabalhadores de uma central nuclear. 0,1 sievert, 100 milisievert. Daí ele passa aqui, ó, tomografia corporal. Tem 10 milisievert. Então notem que a tomografia é um dos exames aqui que tem maior radiação, né? Vocês sabem que a tomo emite, porque você fica mais tempo, ela fica emitindo constantemente a radiação, você vai fazer uma panorâmica, alguma coisa assim. Então ela traz aí 10 milisievert. Radiação a que é submetida anualmente a tripulação de um voo de Nova York a Tóquio. 9 milisievert. Anualmente ele recebe isso aqui. Radiação que somos expostos ao ano. 2 milisievert. Vini, como assim? Fazendo raio-x? Se eu nunca faço raio-x, você vai receber mais ou menos 2 milisievert das radiações vindas de todos os materiais que compõem a natureza. Esse é natural. Radiações do espaço, de alguns materiais e tudo mais. Radiação medida por hora em Fukushima, dia 12/3. Tá? Dia 12/3 era 1,02. Dia 14/3 era 400. Dia 12 e 14, 2 dias depois, olha aqui, ó, quanto de radiação. Então, os níveis de radiação aumentavam em vez de diminuir com o tempo, com os dias. Mamografia por raio-x, 0,4. 0,4 milisievert. Então, é 0,0004 sievert. Bem baixo. Radiografia peitoral, 0,1 milisievert. E dental, 0,01 milisievert. 0,01 milisievert é 10 microsievert. Tá? Então, é bem baixo. Olha como é baixa a radiação dental. Tá? Claro, quando for bem aplicada, né, gente? Quando o teu exame aí for bem feito, né? Pega um técnico aí, um dentista que nunca fez o curso que vocês estão fazendo, não conhece bem as técnicas, faz o exame, vê a foto interna do teu corpo lá, do teu dentinho, da tua estrutura óssea ali, para ele tá bom, mas a dose pode ser maior que isso, tá? Ele traz uma outra comparação, a exposição às radiações aqui, ó. Tá? Então, Uma pergunta. Oi, Fábio. Gabi? A aurora boreal é radioativa? A aurora boreal e a austral é radiação. Essas auroras Porque eu fui aí, ler e eu não entendi direito. essas auroras aí, Gabi, elas, o campo magnético da Terra, ela funciona como um grande escudo, tá? Essas partículas de grande energia, elas são carregadas com cargas positivas e negativas, vindas do espaço, principalmente de tempestades solares. Essas partículas
elas, se chegassem até nós, elas provocariam mutações genéticas consideráveis, tá? Levando até a extinção do ser humano. O campo magnético faz com que essas partículas sejam desviadas para os polos. E lá elas excitam os átomos da atmosfera, e a gente sabe que átomos excitados, eles recebem energia, os elétrons, eles adquirem camadas superiores, e quando eles voltam para seu nível, voltam ao seu estado natural, que não era excitado, né? Eles emitem radiação. E essa radiação está na forma de luz visível. Essa que tu se referiu aí, né, Gabi? A gente chama luzes do norte e luzes do Sim. sul. Aurora boreal e austral. Tá? Então, essas luzes acontecem devido ao campo magnético que desviam cargas para os polos. Respondi tua pergunta, Gabi? Sim, respondeu. Tá. Uma das teorias aí de evolução de alguns animais aqui na Terra, até mesmo do homem, está relacionada a uma das inversões que ocorreu, já ocorreram várias, comprovadas já, de inversões desse campo magnético. E quando a gente perde esse campo magnético, nós perdemos essa proteção. E essas, quando está invertendo, né, ele vai ficando fraco, 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 e daqui a pouco ele começa a crescer de novo. Nessas enfraquecidas que ele dá em bilhões de anos aí, ele deixa a Terra desprotegida. E ao deixar desprotegida, essas partículas entram na Terra e modificam geneticamente as estruturas que aqui existem. Tá? Então, é uma teoria aí. Teoria, quando a gente diz uma teoria, é porque tem muita fundamentação, tem muito estudo científico em cima delas, tá, gente? Não é só uma teoria, é uma teoria que está bem aceita a nível científico, tá? Não é o Vini que acha que é a ciência, tá? A exposição à radiação, ele traz também algumas comparações aí, vale a pena dar uma olhada, eu não vou ler todas elas para vocês aí. Olha só, o que ele traz para nós aí, gente? Ó. Corpo humano, com muita água, H2O aqui, ó. Você recebe a radiação, essa água aqui ó, se transforma, ó, se quebra. Ó. E ao se quebrar, ela pode formar novas substâncias, H2O2. O que é H2O2, gente? Água oxigenada. Ufa, hein? Que susto, achei que alguém não ia responder. Então, a água oxigenada, eu chamo atenção a essa água oxigenada desde o início do ano, né? Desde o início do primeiro semestre. Quando eu falo em radicais livres, eu digo que uma dessas substâncias que é formada é a água oxigenada. E ela é altamente corrosiva dentro do nosso corpo. E dentro da nossa célula, ao cromossomo do DNA aí, gente, tudo, olha aqui, ó, tudo isso aqui, ó, é água. Dentro do núcleo é água. Então, nós temos muita água no nosso corpo. Tudo é formado por água. Então, nós precisamos de muita água. E quando nós recebemos radiação, tudo isso aqui pode se transformar em água oxigenada. Claro que não é tudo, né? Mas parte dela se transforma em água oxigenada e prejudica internamente a nossa célula, que pode atingir o nosso cromossomo e atingir o nosso DNA. Ou a radiação vem direto no nosso cromossomo, vem direto no nosso DNA e quebra as informações, modifica geneticamente a nossa estrutura. Tá? Não vamos estudar, não sei se vocês estudam com a DEGE, a estrutura celular, alguma coisa assim. Sim. Estudam, gente? Uhum. Célula, núcleo. Sim, ela já passou para nós. Beleza, então, muito bem. Tá? E olha aí, ó, ação direta e indireta. Essa setinha aqui em cima está representando ação direta ou indireta, gente? Indireta?
Indireta, porque ele está agindo na água que está ao redor do nosso cromossomo, que forma o nosso DNA, né? E ela forma novas substâncias, radicais livres, que vão atingir o nosso DNA. Ou essa radiação vem diretamente lá no nosso DNA, fazendo as modificações. Nós vimos nas primeiras aulas de radiações, de física das radiações, o tamanho da radiação X. E ela está na ordem de grandeza parecida com o tamanho do nosso DNA. Por isso que ela consegue quebrar, tá? A gente dá um tiro aqui e quebra ela. Ou dá um tiro e dá uma quebrada na água para ela se transformar em algo que quebra o nosso DNA. Tá? Então, bem simplesinho assim para a gente entender a estrutura. Renovação celular. Aqui eu chamei já a atenção esses dias para vocês também. Ó. Nosso corpo produz cerca de 400 trilhões de células por dia. É muita célula, tá, gente? Então, ele faz a renovação do sangue em 120 dias. Então, se você tem câncer no sangue, a rapidez com que o teu sangue se renova é em 120 dias. E essas células cancerígenas que tem no sangue, elas também vão se reproduzir em 120 dias. Então, elas vão se reproduzir tão rapidamente quanto as células boas, quanto as células mães, que a gente chama aí, tá? Pele. Em 30 dias você renova toda a tua pele. Eu brinco sempre que estima-se que uma pessoa de 80 quilogramas, na sua vida, ela perde mais ou menos 80 quilogramas de pele. É muita pele que a gente perde em vida. Mais ou menos, tá, gente? Tem gente que perde mais, outras menos. Quem se torra bastante no sol, início do ano, eu vejo o pessoal voltando das férias, aí, início de março, aí, todo mundo queimadinho, né? Algumas pessoas bem mais queimadas. E notem que a pele, algumas pessoas escamam, né? E essas escamas vão para as cobertas, e essas cobertas tem alguns bichinhos que comem a tua pele, né? Células intestinais, 7 dias, gente. Em 7 dias elas se renovam completamente. Logo, as mutações, ó, carrega a mesma mutação genética. Então, quando você tem uma célula mutada, que ela mutou, ela se transformou em outra coisa, que faz parte daquele organismo celular, no caso intestinais, em 7 dias elas vão se renovar. Por isso que quando você identifica um tumor, 7 dias depois você vai ver mais células tumulares. Mais 7 dias, mais. Então isso acaba sendo aquilo que a gente fala em exponencial. Ela acaba crescendo muito conforme o tempo de renovação celular. Tá? Sensibilidade dos diversos tecidos, gente. Aqui já chamando a atenção, indo já para a conclusão, tá, gente, desse material, e nas próximas aulas a gente fala sobre portaria 453. Eu vou, durante a semana, fazer algumas tentativas de gravação de alguma coisa, vou ver como que vai ficar, e para a próxima semana eu posso simplesmente disponibilizar para vocês o áudio ou o vídeo da portaria, primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, alguma coisa assim, eu já comentei com vocês, e nós não teríamos essa aula e vocês escutariam ela como vocês achariam melhor, tá? Durante a semana, tá, gente? E daí, numa próxima semana, a gente faria uma aula como essa, mais para discutir, mais para trocar ideias relacionadas à portaria, tá bom? Então, tecidos e células, sensibilidade à radiação. Notem que é muito alta as células tronco da medula óssea, mucosa intestinal e espermatogênica, que é a região dos testículos aí. E a gente chama aí região das gônadas, né? A gente fala aí que o homem é mais sensível, radiosensível, né? Mais radiosensível que a mulher na região das gônadas, que é a região onde estão os órgãos reprodutores. É alta as células de medula óssea, pele, cristalino e ovário. Então, ó, testículos muito alto, ovário é alto. A gente viu a comparação de doses para temporária e definitiva de esterilização do homem e da mulher. Pulmão, fígado e rins, ela é moderada. Encéfalo, músculos e cartilagens,
baixa. Aqui justificamos a necessidade de semestralmente fazermos os exames de hemograma completo de contagem de plaquetas ou de contagem de plaquetas. E a dimensional. Assim, temos um parâmetro de alterações possíveis devido às radiações ionizantes. Glóbulos brancos têm núcleo. Tá? Então, essa observação aqui deve ser lembrada. Tá, gente? Medula óssea. Olha onde estão as regiões onde se concentra a medula óssea. Então. Olha ali. Ó. Medula óssea vermelha, chama aqui, ó. Medula óssea, tem no fêmur, ela é aquela que vai formar a célula, ela é a célula mãe, no caso aqui, né? Ela forma tudo o que vai ser no teu corpo, tá? Então, quando você é doador de medula óssea, você está doando essas regiões ali, aqui, ó. Tá? Não é a medula, não é a cervical lá que você da tua coluna, né? Não é agora me fugiu o termo. Me ajuda aí, Isaías. Medula. Não entendi, professor. A medula espinhal? Medula espinhal. Isso. Não é medula espinhal, ela é medula óssea, tá? Quando você é doador de medula óssea, você vai doar essas estruturas aqui, ó. Tá? Então, eu já vi o pessoal comentando que é retirado aqui da periferia aqui do fêmur, né? Ô, fêmur. Do teu quadril ali. Qual que é esse ossinho aqui, gente? Crista? Hã? A crista? A crista? É o ilho. O ilho? Obrigado. Tá? Então, você retira essa estrutura para você doar a célula mãe, aí, a medula óssea aí que você tem. Tá? Então, aqui vale a pena dar uma lida, tá, gente? Eu não vou concluir isso aqui. Portaria 453, de 1 de julho de 1998. Tá, gente? O que eu quero que vocês façam para as próximas aulas aí, ó? É um tema de casa que eu vou pedir para vocês entregar daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas vocês já vão ter alguns vídeos que eu fiz para vocês, que eu vou começar a gravar agora essa semana. Vocês já deram uma lida na portaria e vocês têm uma experiência para responder isso aqui. Tá bom? Sim. O que ele diz aqui? Ó? Fazer um resumo da portaria 453 de 98, obedecendo a estrutura e as orientações a seguir. Gente, isso aqui, essas orientações é para te fixar, para te saber o que fala cada capítulo. Para você ir para um concurso, para você saber, no exercício da tua função, o que você pode e o que não pode, e quem é responsável por cada setor. Tá? Então, aparece aí. Qual é o assunto abordado em cada capítulo? Introdução. Qual é o objetivo e abrangência da portaria? Capítulo 2. Definição da justificação, otimização e limitação de dose. Tá? E os artigos que contêm essas definições. Quais os valores de doses anuais, limite para trabalhadores públicos, estagiários e os artigos que contêm essas definições. Capítulo 3, o que ele fala? Então, olha aqui, ó, aqui já tem um pouquinho do capítulo 2 pelo que ele escreveu. Capítulo 3, localizar e transcrever o texto sobre memorial descritivo de proteção radiológica e as responsabilidades do supervisor de proteção radiológica. O SPR tem o supervisor de proteção radiológica, que é responsável pelo setor de proteção radiológica, bem como dos técnicos e auxiliares. Letra D, localizar e transcrever os níveis de referência de radiodiagnóstico por radiografia para paciente adulto típico e níveis de referência de radiodiagnóstico em tomografia computadorizada
para paciente adulto típico. É um baita de um resumo, gente. Todo semestre eu peço para o pessoal fazer esse resumo aí, mas ele só atinge o objetivo se você fizer. Não copiar, não pegar de colega. Façam para você aprender. Se o objetivo é aprender, façam esse resumo, tá, gente? Tudo bem? Aqui nós temos o acidente, que eu acho que é o de Chernobyl. Aqui tem alguns videozinhos aí. Aqui, ó, tem um mapa conceitual aqui que fala o que pode provocar algumas mutações, ou quando eu falo mutações, ele está falando de ação direta ou indireta aqui no teu DNA. Luz solar, radicais de oxigênio, cigarro e fumo, agentes antitumorais, radiação, poluição e alimentos, mutagênicos químicos, inflamação. Então, isso tudo pode provocar mutações genéticas. Principais consequências: mutação e morte celular. Morte celular, envelhecimento ou câncer. Quando eu falo envelhecimento aqui, eu sempre brinco com as pessoas que tomam bastante banho de sol, ou de propositalmente, no verão aí, ou pessoas que trabalham expostas à radiação solar. Essas pessoas têm um caráter de envelhecimento precoce. Tá? Então, existe uma morte celular aí. E essa morte celular, ela, enquanto é só envelhecimento, tá ok. O problema é quando desenvolve algum câncer. Tá ok, mas não tá. Entenderam, né? Mutação, câncer ou evolução. Quando eu falo em evolução, é a brincadeira lá do Quarteto Fantástico. Eles receberam radiação e evoluíram, criaram superpoderes. E evolutivamente, o homem ele sempre está ligado a mutações. Desde que ocorreu a primeira organismo celular, unicelular, como surgiu a vida na Terra, nós estamos sempre dependendo de mutação para chegar onde a gente chegou. Tá? Esses dias eu vi uma brincadeira sobre alguns organismos que levaram bilhões de anos, ou o homem também modificou geneticamente algumas estruturas, por exemplo, uma coisa que a gente come muito diariamente, ou são frutas, né? Banana, maçã, e evolutivamente esses alimentos não eram tão bons de comer como são hoje. Então eles foram modificados para eles ficarem mais gostosos, né? Eram mais duros, eles não eram tão bonitos assim para a gente comer, e foram modificados geneticamente para a gente ter mais um alimento. Tá? Então, quando se fala em geneticamente modificados, temos que ter muito cuidado. Muito cuidado, porque tudo que nós temos hoje foi modificado geneticamente, né? De alguma forma ou outra. Então, se evolutivamente os alimentos evoluíram, nós evoluímos geneticamente para chegar até aqui, vale a pena pensar, será que quando o homem modifica geneticamente uma estrutura, um alimento, para ele se tornar mais gostoso, mais macio, alguma coisa assim, nós estamos mudando a estrutura de forma a provocar prejuízos para a nossa vida? Não sei. E daí entra de novo, lembrei da história direto ao fato. Eu lembro, né, tem um episódio que fala sobre mutações. Mutações, é. Uhum. Eu acho fantástico. Eu adoro, desde de novinho, assim, faz tempo, né? Eu assisto documentários e coisas assim, e sou fascinado sobre documentários, sobre estudos e tudo mais. E eu sempre fico falando, recomendando, e tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas se você não recebe a informação de coisa boa, científica aí, você também chove coisa de porcaria, né? De história, de desenho, de fake news, às vezes é bom a gente assistir umas porcaria, mas
às vezes é bom a gente assistir umas porcaria que engrandece, deixa a gente mais pensativo. E o pensar também faz parte da evolução do homem. O pensar, quando o homem começou a pensar e não se satisfazer com as coisas acontecendo porque Deus queria, o homem também evoluiu. Olha aqui, ó, um gráficozinho que aparece aí também no material. Eu não sei se esse gráfico aí aparece no material de vocês, tá, gente? Vale uma pena vocês dar uma olhada. Então, esses gráficos aí, algumas coisas que vêm no final agora, são surpresa do tio Vini, tá? O que acontece aí, ó? Lembra que eu falei para vocês que boa parte da radiação X ela é proveniente do freamento, né, de frenagem, e parte de todos os raios X é característico. Vocês lembram a proporção, né? Ninguém lembra a proporção frenagem e característico? 85, né? Isso, 85%. Então, tudo isso aqui, ó, essa área aqui, ó, é 100% dos dois somados. Essa área aqui, grande parte, é frenagem e 15% é característico. Ele chama aqui de espectro discreto. Discreto porque ele sempre tem o tipo de energia, por isso característico. E daí tudo é raio-x. Os dois raios-x, frenagem e característicos, somam e são raio-x. Eu não sei se lá na minha chapa, lá no meu filme, está chegando raio-x de característica ou frenagem. Eu sei que boa parte, 85% é frenagem e 15% é característico. Então ele traz energias do raio-x, notem que ele está na faixa dos 70 kV, aqui, ó, de 50 a 75, imagina-se que aqui é de 70 kV. Espectro contínuo, variação de energia, ele chama aqui, número de fótons de raio-x vai aumentando, olha aqui, ó, até atingir o limite, depois vai diminuindo. Parece a curva lá, né, que nós temos que achatar aí do coronavírus. A área sobre curva representa o número de total de fótons de raio-x emitidos. Tá? Então, esse desenho pode aparecer aí. Eu achei bem interessante quando eu vi aí em alguns materiais na internet esse gráfico. Eu resolvi colocar para vocês aí. Gente, para quem for estudar muito para concurso aí, ó, Lei Federal de Estágio, Resolução do CONTER, deliberação, LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Constituição Federal, Decreto-Lei. Tá? Então, aqui vocês têm alguns itens que vale a pena dar uma pesquisada, lida, estudada, se vocês forem para concurso. Ei, você não está esquecendo alguma coisa? Olha ali o desenho, olha só. Eu acabei de falar antes ali, ó, que o técnico indo só com o dosímetro, ele não está protegido, né, gente? E o teu dosímetro ele não tem um detector para ver se tu está utilizando a tua proteção, teu EPI. Tá? Então, você tem que ter consciência que você tem que utilizar a tua proteção individual aí para não receber doses elevadas de radiação. Tá? Ela está usando o dosímetro, siga seu exemplo. Olha ali, ó, utilização do dosímetro. O técnico aqui está com proteção, mas ele não está utilizando o dosímetro. Dosímetro é uma proteção, gente? Não. Não. O que é o dosímetro? Equipamento de monitoração. Excelente. Tá. Olha ali. Usina japonesa despeja água radioativa no mar. Mãe, meu corpo está passando por mudanças. E olha a mudança. Olha o pai, a mãe e olha o filho. Qual é a análise que a gente tem que fazer aqui? Ó? Astolfo, seu filho entrou na puberdade. É hora de ter aquela conversinha. É o pai, né? Sempre o espertão, né? Deixa comigo. Na verdade, o que aconteceu? Os pais receberam irradiação ou contaminação aí nessa água. E a gente sabe que
me parece que foi só irradiação. Então, elas foram irradiadas e esse nível de radiação pode ter modificado, pode ter não, nesse caso, modificou geneticamente quem produziu esse bebezinho aqui. E saiu um bebê meio esquisito, né? Tá? Então, ocorreu uma mutação genética aí. Foi herdada dos pais. Tá? Olha aí. Assaltantes, isso aqui é uma notícia que eu encontrei na internet também, de assaltantes que roubaram o carro com material radioativo no Rio. E daí ele diz aqui, ó, essa carga é muito visada, vamos ter que abandoná-la. Adianta abandonar? Olha a estrutura dele aqui, já está brilhante, ele botou aqui, né? Boa ideia, assim ninguém provará que foi a gente quem roubou. Eles foram irradiados ou eles foram contaminados aqui, gente? Contaminado? Me parece que contaminados, né? E a contaminação, ela também tem irradiação, né? Para chegar, se contaminar, ele recebeu irradiação. E notem também que ocorreu modificações nas estruturas deles aqui. Claro que isso é um exagero. Exagero por quê? Novamente, na figura anterior, os pais receberam a radiação, modificaram geneticamente e quem herdou a modificação, quem nasceu modificado foi o filho. Então, isso aqui é só para chamar atenção mesmo, para ter um impacto visual mais significativo aí. Tá? E daí aquelas normas que eu comentei com vocês, ali a legislação sobre radioproteção, normas do SENEM, diretrizes básicas, serviço de radioproteção, isso tudo aqui, ó, gente, ó, eu acho que isso aqui é um link. Não é um link. Mas se vocês abrirem pelo... Se vocês quiserem estudar, portaria, ó, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, relacionado às técnicas radiológicas, aí vocês têm que dar uma pesquisada nisso aqui. Não é objeto de estudo, eu trago aqui para vocês saberem onde tem que procurar, tá? Tranquilo, seus bonitos? Sim. Hoje deu quase 2 horas, Gabi. Ó, 10 horas. Louco Hoje velho sim não foi pensou. cansativo. Gosta de Como falar, assim? né? Mas, gente, você já pensou vocês ficarem me olhando só, que triste que ia ficar. Tem tanta coisa melhor para assistir e eu ficar só parado sem falar nada aqui. Pior, né? Tá, gente? Eu não... Ó, como eu estava apresentando lá, eu não vi o que estava... Sim, Carol, Maria, sim, eu assisti. Carol, assistiu o quê? Gustavo, Gelo Seco. Não, foi o filme do Bruce Lee que o senhor falou. Ah, assistiu, né? Lembra que ele Sim. fazia os... Sim, eles tiveram um soco que bem rapidinho, fazer em né? câmera lenta, o soco dele pra pegar. Já mudou a sala de aula. Uhum. Gente, tá muito frio lá no meu galpão lá e eu tive que vir para dentro de casa, né? Senão eu ia... No inverno agora eu tive que arranjar uma cadeirinha aqui num canto aqui. Me tranquei e a Maria tá lá na sala, lá, senão ela não deixa ninguém dar aula, né? Tá, gente? Tranquilo? Para a apresentação, para a gravação. Se quiserem perguntar alguma coisa, prenda o grito. Tá lento esse meu computador hoje. Nossa, acho que não sei se é a internet. Deixa eu ver.